Bom dia, quadro Entrevista do Dia, sexta-feira, dia 27 do mês de maio. Chove em São Carlos, capital da hospitalidade, com instabilidade, temperatura a mesma da madrugada, praticamente 17 graus, a mesma que fizemos a leitura por volta das 5 da manhã. Mas a condição do tempo é de instabilidade para as próximas horas. Quadro Entrevista tem um oferecimento para Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina. Farmácia São Jorge tem atendimento que é das 15 para 7 às 22 horas, de segunda a sábado, e aos domingos das 7h30 ao meio-dia e das 14h30 às 21 horas. Farmácia São Jorge, a farmácia com atendimento familiar para com a sua família. Farmácia São Jorge anunciando o quadro Entrevista, que, como a gente mencionou, recebe o secretário municipal de saúde aqui de São Carlos, Ademir Daminho Martelinho, é o nosso convidado. Secretário, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, caro amigo Elvis Caetano, cumprimentá-lo especialmente nesta manhã de chuva, aproveitar a oportunidade, dar um grande abraço no meu particular amigo colorado Oliveira Júnior, né, parabenizá-lo pela carreira que tem feito, e um grande narrador, e merece com louros, né, o título que recebeu essa semana. Então, os cumprimentos especiais a Oliveira também e a nossa população de São Carlos, né? Exato. A primeira-dama Fernanda, que está ouvindo, o prefeito Rude, né? Todos os funcionários onde tem condições de ouvir a Rádio Tropical, o pessoal está ligadinho, né? Sempre ávido por informação também, né? E a todos os nossos munícipes são carlenses. Tudo bem. Oliveira que está aqui nos estúdios conosco, inclusive trouxe o troféuzinho aqui para tirar aquele registro fotográfico. Especial, né? Exato. especial. Só que logo hoje eu botei a câmera pro outro lado aqui e ficou ele de fora aqui, senão ele estaria aparecendo conosco aqui. Bem, a pauta saúde, deixa eu começar com o vacinas, e eu quero destacar o sarampo, secretário, que o senhor tem recado nesse sentido. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a questão dos médicos, mas antes, a vacinação, influenza, que são importantes, Covid-19, recado importante. Recados importantes, né? E aqui, infelizmente, um recado até que não é muito legal, né? A Secretaria da Saúde do Estado começou a campanha lá no início, no mês de maio, vai até agora o início do mês de abril, né? De junho, perdão, de junho. E preconizava-se atingir do sarampo 90% da população. E da influenza 95%. O índice é ruim porque o estado no sarampo só está com 33%, Elvis. Apenas? Apenas 33%. E na influenza 45% da população. Então eu quero fazer um alerta, eu quero chamar a atenção a você que não veio ainda na unidade de saúde, lembrar que essas vacinas sempre pela parte da manhã. As de rotina que chamam. As de rotina que chama, isso mesmo, sempre na parte da manhã. E você pode vir, temos doses disponíveis da vacina da influenza, a vacina da gripe, aí, que o pessoal comumente fala, né? E também, se você quiser vacinar também contra o sarampo, você pode vacinar. A única falta é a Covid, né? Covid, infelizmente, nesse momento, a gente tem falta dessa vacina, né? E da Covid, as crianças temos disponibilidade, não tem problema nenhum. Só chegar na segunda tarde, que é o dia especial das crianças, né? De fazer a vacinação. E você pode chegar sim. A equipe de vacinação, sempre muito atuante, né? Muito profissional, está esperando você lá para... Muito bem, então é o seguinte, minha gente, sarampo e gripe, as vacinas devem ser procuradas, a sala de vacinas deve ser procurada pela manhã, quando são aplicadas as doses das chamadas vacinas de rotina, né? E na segunda-feira à tarde que ocorre aí para as crianças a Covid-19, já que a vacina pediátrica ainda existe, ainda tem disponível, né? Temos disponibilidade. Então tá certo, legal. Médico, secretário, nós temos a unidade de saúde ainda sem o médico, mas os procedimentos, inclusive hoje fecha o prazo, e até ontem à tarde eu tive a informação de um inscrito lá, já é um grande aceno. Correto. Essa informação, ela é fundamental, né? Para a gente completar. Desde o início, quando dessa dificuldade, Elvis Caetano e prezados ouvintes, o prefeito Rude, em reunião com o secretário, disse o seguinte: secretário Martelo, determinamos aqui, prefeito e secretário, que nós vamos fazer quantas
quantos processos seletivos forem para nós conseguir atingir o nosso objetivo, que é botar dentro das unidades de saúde um médico para trabalhar, para atender as pessoas. E nós temos feito isso, Elvis. Nós já fizemos para que tu tenha... Só nesse ano aqui já é o 7º processo seletivo. 7º processo seletivo. Tivemos, então, nos últimos 2, 3 para trás, nós tivemos uma escrita e, infelizmente, ela não pôde vir porque ainda não estava formada, né, no 6º. Nós fizemos a contratação no anterior, a doutora Sandra e o doutor André. O doutor André, que era o médico aqui do centro, ele achou uma proposta melhor e foi, não tem o que fazer, a gente não chora sob o leite derramado, como diz o ditado, e nós temos que correr para frente, nós temos que correr achar profissionais. E a informação sua, Elvis, ela procede. Nós temos inscritos nesse processo seletivo e nós vamos deixar a população tranquila, nós vamos fazer. Nós vamos fazer a contratação de médicos, nós vamos sim, não vamos desistir nunca, como foi a determinação do prefeito Rude. Nós vamos correr atrás tantas forem as vezes que precisar, mas nós vamos tentar. O que é que nós temos que pedir agora, nesse momento, em que nós estamos apenas com 2 profissionais, doutor Sandro lá em Pratas e doutora Sandra, em virtude do acometimento de Covid no doutor Ricardo, né? Nesses dias agora em que ele não retorna para o trabalho, nós estamos fazendo de tudo para não deixar ninguém sem o atendimento. A nossa população carece de atendimento, tenho que ser bastante franco, algumas pessoas vêm, nós estamos dando prioridades, e para isso nós temos uma equipe muito boa lá, equipe de enfermagem, de técnicos, que fazem a triagem. São elas que são as profissionais, e se você for lá para o posto de saúde, Elvis, e você, nesse momento de triagem, tiver alguma criança, tiver algum idoso na frente, e mesmo que você esteja mal, nós vamos dar prioridade para os infantes, para as crianças e para os idosos. É isso que preconiza a regra do SUS. E é isso, muitas vezes, que está levando gente para a rede social, né? Dizendo que que não foi atendido, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. As histórias que a rede social conta. Mas, na verdade, para que o profissional médico também, esses que restam, não se acabem, digamos assim, psicologicamente, a gente também tem que fazer isso, né? Por exemplo, agora, mostrar exames é segundo plano. Solicitar um exame, exceto de urgência, é segundo plano. Até porque o médico não está lá. Não está lá. Então, o que acontece? Essa compreensão nós temos que pedir. Temos que pedir para a população. Mas já faz 30 dias que eu tenho que mostrar meu exame. Sim, eu sei que você tem que mostrar o teu exame, mas não neste momento agora. Por quê? Porque esta semana especificamente, nós estamos só com 2 profissionais nas unidades de saúde. Ninguém gostaria de passar por Covid. Mas, infelizmente, o doutor Ricardo, que é linha de frente, acabou se contaminando com o vírus da Covid-19. E o que se faz nesse momento? Afasta-se o profissional. Por quê? Se ele ficar atendendo e vier alguém que tenha uma imunidade baixa, poderá transmitir. Porque poderia ser assim, dessa forma. Mas não é desse jeito que nós trabalhamos, Elvis. A gente tem que dar o tempo que o profissional precisa para se recuperar. Ele acabou de voltar de férias. Uma semana depois, Covid, acontece, isso é da natureza do homem, da pessoa, do ser humano. Médicos são pessoas humanas, eles também ficam doentes, né? Ninguém queria que o doutor Ricardo se afastasse. Não, mas essa é a lei. A lei é que preconiza terem férias. E nós, durante a pandemia, nós ainda tínhamos uma desculpa. Olha, gente, profissional, segura aí, infelizmente a pandemia não permite, está complicado. Ele também não podia viajar para nenhum lugar. E esses profissionais médicos são seres humanos e precisam também das suas férias de direito e também para descansar. Porque nós temos sofrido muito nesses últimos ano e meio aí, Elvis. A retrospectiva
na questão saúde, ela é muito complexa, muito Exato. Drástica, né? E a marca do médico tem sido ênfase ainda. ênfase. Falta dele. Mas... Você veja bem, Elvis, olha, lá de 2020, quando a pandemia iniciou, jamais o mundo precisou de tantos profissionais que são linha de frente. Linha de frente. Nós aqui em São Carlos, nós perdemos uma colega, um funcionário do hospital, linha de frente. Entendeu como é que é? Essa que é a situação. Sem contar as inúmeras pessoas. Exato. Então, quando alguém acometer, a gente tem que fazer a nossa parte, né? O secretário, o procedimento em relação ao atendimento tem a triagem e daí, logicamente, que por lei aí a prioridade gestantes, crianças, né? Isso. Idosos, lá Certo. no atendimento. Em caso de urgência e emergência, ali triado, vai para o hospital, né? E, num segundo momento, os demais não deixa de ser atendido. Não. Vai destinado às outras unidades. Exatamente. É isso. Na medida... Isso, Elvis. É bem essa Okay. situação aí. É exatamente assim. Essa compreensão é que a gente quer transmitir para a população. Inclusive, esse é um recado da administração do prefeito Rude e do vice Fernando. Tenham calma nessa hora. Existe uma pessoa que tem um problema maior que o seu. Então, esse é o trabalho da equipe. Se for uma prioridade, você vai ser atendido. Se não, vamos colocar para a tarde seguinte ou para o dia seguinte. Mas a gente não tem deixado ninguém sem atendimento. Exceto aqueles, Elvis, e isso a gente tem que ser muito sincero, tem algumas pessoas que não se submetem a ficar algumas horas esperando. E elas desistem e vão para o consultório particular. Aí é uma opção da pessoa. Não é orientação da Secretaria de Saúde. Aguarde, olha, volte amanhã, você vai ser atendido. E outro detalhe, Elvis, sem contar que nesses últimos dias, Elvis, nós temos tido muitos problemas, Elvis, muitos problemas com a dengue. Nós tivemos, para que você tenha uma ideia, muitas pessoas com sintomas gripais e com sintomas que eles conflitam com a dengue. Tem bastante. Covid, gripe e dengue. E dengue. Olha bem, então é uma situação que deixa também os profissionais, em estado, os nervos à flor da pele, porque alguns dias atrás nós não tínhamos nem como testar, Elvis. O LACEN, que é o laboratório do estado, estava ele estava limitado. Limitado, não tinha mais o que fazer. A demanda, né? Então, a demanda era muito grande. Então, nós começamos a receber os exames daqueles que fizeram 15, 20 dias atrás, nós começamos a receber agora. Então, e começaram os números daí. E começaram os números. Viu Exato. como é que é? Hoje nós temos mais de 130 aí como positivos. Como positivos, exatamente, né? Mas a dengue é uma doença, apesar de que está se mostrando duradoura no paciente, né? Que tem sido bem extenso aí o momento dela. Os dias. Exato, do que uma gripe normal, mas ela pelo menos não isola, né? Né? Ela deixa a pessoa trabalhar, coisa tal. A pessoa fica mal, claro, todas aquelas dores, principalmente dores no corpo. Limita, né? mas não isola, né? Certo. Limita, mas não isola. Em pode alguns pacientes, inclusive, vêm relatar pra gente que, inclusive profissionais da saúde, que também são acometidos por dengue, né? Que chegam a dizer que os sintomas, as dores, a forma como o ser humano fica depois de ser acometido pela dengue, chega a ser pior do que Covid. Porque a Covid é aquela respiratória ali, né? Que é a que mais acomete ali. O secretário, antes do nosso tempo não esgotar, já vou adiantando aqui, né? Pra gente... Vamos lá. Bem, ontem nós tivemos uma definição importante, porque existe o TAC, que a gente sempre fala, mas a gente já sabe a história do TAC, a gente só quer atualizar o fato de que uma reunião ontem definiu por uma estada no Ministério Público que fez o acordo com o município do TAC, e que tem algumas cláusulas a serem cumpridas e por isso essa dificuldade na contratação do médico de uma forma mais normal, vou dizer assim, em relação aos municípios de Cunhataí, Águas e Chapecó, que são na mesma comarca. Certo. Essa reunião é na segunda-feira. Isso. Ontem, Elvis, então, a gente reuniu, né, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, tivemos a presença maciça dos vereadores lá, né, apenas um vereador não conseguiu vir. A presença do prefeito Rude Miguel, tá?
presença do secretário, departamento jurídico. E nessa reunião, Elvis, os vereadores têm se mostrado, assim como o executivo, tanto o legislativo tem se mostrado preocupado com essa situação. Porque o para-choque da saúde é o secretário. Quando você precisa de alguma coisa, bate na porta do secretário. A comunidade pede para os vereadores, né? E quando o assunto é um pouco mais grave, vai lá e bate na porta do prefeito também. E não é isso que a gente quer. Nós queremos... Qual secretário de saúde, qual prefeito, qual vereador não gostaria de ter a saúde melhor do mundo, com 10 médicos à disposição? Todo mundo quer. Mas existem limitações, e uma dessas limitações é uma cláusula que existe lá dentro desse TAC, em que o município não pode contratar médico por CNPJ. Por isso que nós temos que fazer tantos processos seletivos, e agora já, logo, o prefeito Rude determinou que vamos fazer concurso público, só que nós temos uma tramitação para um concurso público. É tanto tempo no portal, é um processo licitatório, porque 45 dias, e aí mais não sei quanto tempo para executar as provas, mais 30 dias se eventual. Então isso é um tempo precioso nesse momento que nós não temos. Então, o Departamento Jurídico agendou uma reunião com o Ministério Público, ela está marcada para segunda-feira à tarde, às 15 horas, e o secretário de Saúde, o prefeito municipal e o Departamento Jurídico, nós estaremos lá, né? Nós obtivemos o apoio total dos vereadores, tá? Vamos fazer um pedido especial à doutora Silvana, ao meritíssimo juiz de direito, para que eles nos permitam fazer, nestes casos, quando nós temos médicos em férias, eu não posso deixar 30 dias a população, que nestes casos nós consigamos, agora nessa dificuldade, agora que estamos passando na contratação de médico, que nos permitam fazer a contratação de médico através da empresa onde ele atua. Que isso, assim, ó, no estalar de dedo, Elvis, no estalar de dedos nós temos a condição de fornecer o médico. O que não nos permite nesse momento. E é para isso que nós estamos aqui. Nós vamos brigar, isso é determinação. O prefeito Rude disse com todas as letras a todos os vereadores, nós vamos conseguir. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos conseguir. Até porque é uma questão de sensibilização. Acho que já nem é mais jurídica a situação, em função de que nós precisamos de atendimento. Nós precisamos de atendimento, que o judiciário nos escute. Nos ouça. O povo está precisando de atendimento. Exatamente. Talvez a casta maior aí que possa pagar alguma coisa melhor não precise. Não precise, mas nós aqui no chão de fábrica estamos precisando. Nós estamos precisando, Elvis. É esse apelo, é essa sensibilização que a gente quer demonstrar ao Ministério Público. Elvis, para que a população entenda, eu só vou... Todos os dias são assim, mas eu vou contar o dia de segunda-feira. Nós viemos, então segunda-feira era o dia do pediatra. O Ministério da Saúde preconiza que o médico atenda aí 10 consultas por turno, mais 2, talvez até 3 urgências ou emergências em criança dentro da unidade. Então vamos dizer que seja 12 pessoas. Certo. De manhã cedo ele atendeu 13. Na parte da tarde atendeu 14. Mas ainda assim sobravam, são 14 mais 3 são 27, eram 34 crianças que precisavam de atendimento. Que sobrou? Ficou 7 para trás. Nossa. Ficou 7 para trás. Então 34 mães com seus filhinhos precisavam mesmo, porque nenhuma mãe leva a criança no posto de saúde passear. Exato. Ninguém procura isso. Ninguém procura para isso. E o que vai fazer? Nos socorremos e pedimos apoio, nos casos, ao nosso hospital. O doutor André foi sensível, atendeu essas 7 crianças, eles têm nos ajudado, a gente é grato a isso, mas... Tem dias assim que não tem como. E tem dias desses, Elvis, com criança, que tem adultos. E nós não temos o que fazer. Esta semana nós passamos por situações extremamente difíceis. Porque
dentro das 4 unidades, faltou o Dr. Ricardo, que também nos dava uma mão com 2, 3 pacientes por dia. Isso vai acalentando também no ambiente de trabalho dos profissionais que ali atendem, eles preocupados. E aqui não é fazer uma defesa, eu só estou destacando e constatando o que eu percebo lá. Os pacientes, já lhe ajudando agora, secretário. Certo. Os pacientes, no âmbito de ser atendido, acabam tendo uma pressão se exaltando indiretamente alguns, né? sobre os profissionais, que lá estão já se esforçando. E o atendimento acaba virando um círculo aí, ó. O paciente tenso, o profissional tenso, muitas vezes não vai prestar aquele atendimento desde o bom dia para aquele paciente que lá está procurando, porque lá precisa. Leitura clara, Elvis. Então é isso aí que o pessoal talvez tenha que entender um pouquinho mais com a saúde, mas logicamente, sem deixar de cobrar o secretário aqui para ir em busca de um médico, certo. E 2, na verdade. Né, 2, na verdade. Nós precisamos de 2. A partir do momento que um doutor Ricardo tem uma baixa, tenha um outro para substituir. Exatamente, né? Isso que a gente quer. Então, exatamente isso que a gente quer. Essa é a questão. Eu acho que a pauta dos médicos é essa, secretário. Eu só quero lhe pedir assim que em breve a gente vai abordar a questão do hospital, porque estava em tratativas. Tá, né? certo. Mas certo. que tem avançado. Eles né? Tem avançado sim, Elvis, né? Tem avançado. A gente já tem conversado assim há uns par de dias, né? É uma conversa que antes não estava tendo. Exatamente, agora não, tá fluindo bem. Esse diálogo não estava tendo, e a gente sempre diz assim de âmbito político, porque são lados diferentes, a gente sabe disso. Então a gente torce para que tenha esse entendimento. Como está bem próximo o entendimento e o diálogo, a gente está muito otimista. Otimista, Elvis, né? Otimista até porque, na verdade, assim, hipótese alguma, na minha vida como secretário, e eu tenho absoluta certeza que o prefeito Rude pensa dessa forma, o nosso vice Fernando pensa dessa forma, jamais sequer a administração pública quer que um parceiro, que nem o hospital, que nem os outros, um dos melhores aqui da região oeste. Mas de estrutura exemplar. Exemplar aqui, não atenda de forma correta e coerente o nosso município. E em conjunto, né? E, sem contar que tem uma história que foi construído dentro... E o secretário e o prefeito não querem essa marca de que o hospital fechou na administração do prefeito Rude, quando o secretário... em hipótese alguma, nunca ninguém quer isso, Elvis. Jamais alguém vai querer isso. Uma questão, secretário, aqui rapidinho, nosso tempo já está esgotado, estourado aqui, e eu vou pedir para o senhor ser breve. Certo. Pergunta para o secretário da Saúde: as enfermeiras, para ir na casa visitar o paciente, tem que ter autorização do secretário? Isso... Não necessariamente. Não necessariamente, eu acho que é mais a demanda ali da necessidade. Acamados, por exemplo, né? Pessoas que têm problemas, por exemplo, vou usar um exemplo só, bolsa de colostomia. Né? Não tem como não ser uma enfermeira e uma técnica. São 2 pessoas que precisam ir. Inclusive até, esse é o sentido do ESF. A família, né? É exatamente esse. Mas nós não temos conseguido fazer esse trabalho, Elvis, porque nós não temos mesmo. Por quê? Porque está sempre sobrecarregado. De 2020 para cá, Elvis, após o início da pandemia, sobrecarregou demais as unidades de saúde. Sem contar que eu tenho absoluta certeza, Elvis, que a nossa população não é mais 11.369 habitantes. Sim, a nossa população já está passando de 12.500 habitantes tranquilamente. Graças a Deus, a geração de emprego tem fluído aqui no município, tem acontecido isso, e a gente prima sempre por atender sempre bem as pessoas. Infelizmente, no momento onde nós não temos um profissional, a gente não consegue dar esse atendimento de forma adequada e para todos, né? Alguém sempre fica para o dia seguinte. Muito bem. O pessoal citou aqui, bom dia, quando procura-se o plantão, e eu imagino que aqui ela diz do hospital, manda-se de volta para o posto de saúde, mas é o procedimento, se não é urgente, né? Exatamente. Nós temos, Elvis, temos que ser bem claro com a população. Inclusive, nós vamos confeccionar uma cartilha de orientação. Essa cartilha ela será feita agora nesses próximos dias. Sabe que o poder público tem que fazer toda aquela tramitação, licitação e toda aquela história, mas isso pode demorar um pouquinho e nós vamos ter que contratar alguém para criar essa arte, fazer essa arte explicativa
Do que é e do que não é, exatamente. Como procura, quando... É isso mesmo, é bem isso que vai ser feito, Elvis. O que a população precisa saber? Lá no hospital é urgência e emergência. Urgência e emergência. Em alguns dias, sobrecarrega, principalmente esses dias atrás, quando tinha muito sintoma de dengue, sobrecarrega o plantonista. Dr. Jonas, que é um baita de um profissional, tá lá de noite, às vezes tem 20 pessoas lá para ser atendida. Dr. André, durante o dia, tem 20 de manhã e tem 20 de tarde. Então, olha bem, mais todo esse povo que está nas unidades de saúde, Elvis, né? Nesse momento, a gente precisa pedir calma para a população, tem que ter calma, não adianta a gente se exaltar, não adianta brigar com os profissionais, que isso somente vai dar problema. Né? A gente tem que conversar isso, causa essa tensão mesmo que o próprio Elvis falou. Isso é prejudicial, isso tanto para o paciente, porque o paciente já está debilitado. A gente precisa ouvi-lo, a gente precisa escutá-lo e fazê-lo compreender de que talvez nesse momento agora não dá e que nós precisamos protelar para de tarde ou para o dia de manhã. Ou seja, a triagem, né, minha gente? Exatamente. Bem, eu não consigo continuar mais com as questões aqui. Bom dia, não seria melhor colocar o plantão no posto de saúde? Não tem como, até pelo custo, né? Pelo custo e também porque daí o município acaba perdendo todos os recursos do governo federal. Exato, porque existe toda uma linha de convênio municipal, estadual e federal. Isso mesmo, os recursos eles advindos do Ministério da Saúde, a partir do momento que você puxa dessa forma como a pergunta veio, o município não tem mais nenhuma verba do federal, né, do aí Ministério. Fica pior ainda, para o município que vai ter que aportar vários ganhos, várias demandas. E isso reflete também na folha de pagamento, Elvis. Daí Direto. Passa lá dos 50 e tantos lá, e daí já vem as restrições lá, né, do Tribunal de Contas, uma série de coisas que vem, né? As ressalvas. Obrigado, secretário Martelinho. Eu é que agradeço, Elvis, a oportunidade. Assim, os assuntos são tantos, Elvis, a gente precisaria vir mais vezes aí. Agradeço a oportunidade. Eu sei que você teve que fazer um remanejamento de entrevistas aqui, mas eu agradeço. Desejo a toda a população de São Carlos um final de semana maravilhoso. Essa chuva veio maravilhosa e eu tenho certeza que dias melhores virão, principalmente agora com a possibilidade de nós contratar pelo menos mais um profissional aqui no médico no centro aqui da cidade. E que seja essa notícia para começar a segunda-feira aí na próxima. Amém. Né? Amém. Pode ser. Grande abraço e muito obrigado. Secretário Ademir Daminho Martelinho, ele foi nosso convidado aqui, ele vai ter que voltar a trazer essa notícia boa também, não é só sem dúvida ruim, nenhuma, Elvis. Estaremos aqui com certeza dando essa ótima notícia para a população de São Carlos. Quadro Entrevista volta segunda-feira às 7h30 e daí com o prefeito de Caxambu do Sul, Glauber Burtet, estará aqui conosco ao vivo nos estúdios, falando sobre também as ações de governo lá daquele município. Quadro Entrevista fica por aqui no oferecimento da Farmácia São Jorge, farmácia do Juarez, bem no centro. Vem aí, Comando Geral, a entrevista na íntegra em áudio e vídeo lá no site com a foto e, claro, trechos lá no nosso Jornal do Meio-Dia. Você acompanhou pela Tropical FM.